Hoje a gente vai mergulhar em algumas das descobertas mais recentes e, olha, bem surpreendentes sobre a saúde do coração. E tudo isso vindo direto de uma das publicações médicas mais importantes do mundo. Algumas dessas novidades podem até mudar o jeito como encaramos nossos hábitos diários. Vamos lá? Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. A ideia é justamente conectar esses hábitos que parecem tão simples com a ciência do coração que é super complexa. E o que se descobre nesse caminho é realmente fascinante. Então, o nosso roteiro de hoje vai passar por 4 grandes áreas. Primeiro, vamos ver novas ferramentas de prevenção. Depois, a ciência por trás dos nossos rituais de todo dia. Na sequência, vamos analisar dados que estão mudando a visão sobre riscos em cirurgias. E, para fechar, vamos dar uma espiada em como a tecnologia está nos ajudando a enxergar o futuro do coração. Bom, começando pela prevenção. Sabe quando a gente pensa em cuidar do coração? O que vem na cabeça? Dieta, exercício, né? Mas as estratégias mais novas estão indo para um campo que pouca gente imaginaria ligado à cardiologia: a vacinação. Pode soar estranho, mas é isso mesmo. Um consenso da Sociedade Europeia de Cardiologia agora coloca a vacinação como um pilar super importante na prevenção de doenças do coração. A lógica por trás disso é que, ao evitar infecções, a gente também protege o coração da inflamação e de todo o estresse que essas doenças causam no corpo. E olha, não estamos falando de uma vacina só não, a lista é grande. Estudos mostram que vacinas contra a gripe, contra a Covid-19 e várias outras não só fazem o trabalho de prevenir a infecção, como também diminuem, e muito, o risco de problemas sérios como infartos e derrames. Agora, além dessas novas formas de prevenção, a ciência está olhando cada vez mais para dentro, para os nossos próprios corpos e rotinas. E aqui, o timing, a hora certa de cada coisa, é fundamental. Vamos entender como os ciclos de sono e até aquela xícara de café impactam direto a saúde do coração. Tudo no nosso corpo segue um ritmo de mais ou menos 24 horas. É o que chamamos de ritmos circadianos. Pense neles como o nosso relógio biológico principal, o grande maestro que comanda quando e como o nosso sistema cardiovascular deve trabalhar ao longo do dia e da noite. Para simplificar, podemos pensar no funcionamento do coração em duas fases. Durante a noite, quem comanda é o sistema parasimpático, que foca em acalmar e recuperar o corpo. Já de dia, o sistema simpático assume, preparando a gente para a ação e para o estresse. Manter esse balanço é crucial. E esse ritmo tem consequências bem reais, viu? Não é coincidência que a maioria das mortes súbitas cardíacas aconteça de manhã, quando o sistema de ação é ativado. Por outro lado, a fibrilação atrial, um tipo de arritmia, é mais comum à noite. A ciência agora estuda a cronoterapia, que é basicamente dar os remédios na hora certa do dia, alinhados com o nosso relógio biológico, para que eles funcionem melhor. E falando em rituais, vamos falar do café. Por muito, muito tempo a gente ouviu aquela história, né, que o café era um grande vilão para o coração. Mas será que é isso mesmo? O que os dados mais robustos de estudos com milhares de pessoas realmente dizem sobre a bebida mais popular do mundo? A resposta, como muitas vezes acontece na ciência, é bem surpreendente. E aqui vem a grande virada na história. A ciência mais recente mostra exatamente o contrário do que se pensava. O consumo moderado de café está ligado a um risco menor de várias doenças graves. Isso mesmo, menor risco de pressão alta, de insuficiência cardíaca, de arritmias e até de mortalidade geral. Longe de ser um vilão, o café parece ser, na verdade, um aliado inesperado da saúde do coração. Da nossa xícara de café, vamos dar um salto para dentro da sala de cirurgia. Evidências novas estão ajudando os médicos a tomar decisões mais seguras em procedimentos cardíacos que são muito comuns, como a cirurgia na válvula mitral. O que os pesquisadores fizeram foi o seguinte: eles compararam o que acontece depois de duas cirurgias diferentes, uma em que a válvula do paciente é consertada e outra em que ela é totalmente substituída por uma prótese. O foco principal era o risco de desenvolver uma infecção grave no coração, chamada endocardite. E os resultados, quando a gente olha o gráfico, são gritantes. Em 10 anos, o risco de ter essa infecção grave depois de substituir a válvula foi de 6,1%. Agora compara isso com apenas 1,6% para quem só reparou a válvula. A diferença é enorme, ou seja, sempre que dá, preservar a válvula original do paciente protege muito mais contra infecções no futuro. Para resumir em um número, 3 vezes e meia.
trocar a válvula aumenta o risco de infecção em 3,5 vezes ao longo de uma década. É uma informação poderosa que ajuda muito na hora da decisão cirúrgica. Ok, esses dados ajudam a tomar decisões melhores hoje. Mas, e se a gente pudesse prever os problemas de amanhã? Na nossa última parte, vamos ver como tecnologias de ponta estão permitindo que os médicos literalmente enxerguem o futuro do coração. Essa tecnologia, com esse nome complicado, o LGE, pode ser pensada de um jeito simples. É como se ela permitisse ver cicatrizes invisíveis no músculo do coração. E essas cicatrizes, chamadas de fibrose, são justamente as áreas que podem causar problemas sérios, como arritmias fatais. É um avanço e tanto no diagnóstico. A questão era que, para uma doença específica chamada sarcoidose cardíaca, os métodos antigos para identificar quem tinha mais risco de ter uma arritmia perigosa simplesmente não eram bons o suficiente. Eles falhavam muito. E aqui a gente via uma virada de chave na medicina. O modelo antigo se baseava só no nome do diagnóstico, era quase um tamanho único. O modelo novo se baseia no que a imagem da ressonância realmente mostra sobre o coração daquela pessoa, suas características únicas. E o resultado? A ressonância foi muito mais precisa em dizer quem realmente corria risco e precisava de um desfibrilador implantável para se proteger. Então, para a gente amarrar tudo o que foi visto aqui, a prevenção de doenças do coração, agora, também inclui vacinas. Os nossos ritmos e hábitos de todo dia, como tomar um café, importam, e muito. Grandes estudos de dados estão tornando as cirurgias mais seguras. E, por fim, a tecnologia de imagem está nos levando de um mundo que só diagnosticava para um mundo que consegue prever o futuro. Isso tudo nos deixa com a baita reflexão, né? Com essa capacidade incrível de antecipar problemas de saúde com cada vez mais clareza, talvez o maior desafio agora seja o que vamos fazer com toda essa informação para mudar a forma como vivemos hoje. Obrigada pela companhia nessa análise